Vamos aqui ao conto Pera, Uva ou Maçã, do Caio Fernando Abreu, inserido no livro Morangos Mofados. Nós temos aqui um conto narrado em primeira pessoa por um narrador não nomeado, ele é um terapeuta, e nós temos também a paciente dele, que é uma mulher, e ela vai lá consultar com ele. Reparem a chegada. Ela rói as unhas no momento em que eu abro a porta, o narrador terapeuta, tá? Então ela está fazendo ali terapia. Reparem, consultas 2 vezes por semana, segundas e quintas, 17 horas, como sempre. Dá a ideia, então, já de rotina aqui, né, que ela está fazendo essa terapia, tá? Aí o narrador fica esperando um tempo, vê que ela não diz nada, só que, de repente, ela não costuma falar muito, né? Só que ela olha para as meias do narrador e o que ela diz? Desculpe, mas acho que você está com as meias trocadas. E aí o narrador, ele fica um tanto desconcertado com isso, porque durante o conto ele vai ficar tentando dar uma olhada para descobrir que cor é a meia. Só que aí ele vai lá, começa a fumar, e ele diz, né, que esse fumo dura entre 5 e 10 minutos, e quando ele termina um cigarro é que ela costuma falar. Então isso aí já é costume, né, porque ela está sempre ali segundas e quintas, então já é um costume essa questão da terapia aqui, tá? Bom, aí o que ele vai perguntar para ela? Vem cá, isso te incomoda? O fato de eu estar com as meias trocadas? E o que ela responde? Para falar a verdade, eu não me importo nem um pouco com as suas meias. E ela sempre tem dificuldades assim em se abrir, só que o narrador continua esperando. Só que aí ele resolve falar. Vem cá, tu não se importa mesmo com as minhas meias? E o que ela responde? Foi. Reparem as falas meio desconexas, né? Foi, mas o que eu quero mesmo dizer é que hoje não estou disposta a gastar. Gastar não, passar. Não se sinta agredido, não é isso. O que acontece é que eu não estou disposta a passar. Eu aposto nas ameixas. Então reparem aqui as falas um tanto desconexas, meio sem lógica, né? Tanto que o narrador diz, sem entender, eu espero. Por quê? Porque o discurso dela está sem lógica, né? Mas reparem que ela disse que aposta nas ameixas. E aí, ela diz, assim, ó, eu não estou afim de passar 45 minutos aqui da terapia discutindo só porque eu falei que tu estava com as meias trocadas, tá? Aí o que ela diz é que aconteceu uma coisa. Bom, e aí, nesse vai e vem, já se foram uns 15 minutos, e claro que o terapeuta está curioso para saber qual é a cor da meia que ele botou errada, trocada, né? Então ele fica tentando espiar, tá? Só que ao mesmo tempo ela diz que aconteceu uma coisa. E que coisa é essa, tá? Ela diz: quando eu vinha vindo para cá, pro consultório, eu tropecei num caixão de defunto. Quando eu dobrei a rua, daquele sobrado amarelo da esquina ia saindo o enterro. Antes eu tinha comprado 1 quilo de ameixas. E aí, enquanto ela tá falando, o doutor tá pensando só, tipo, qual foi a meia que eu botei trocada, né? Só que aí a paciente está se abrindo, diz que antes disso ela tinha dormido, antes de vir tinha dormido demais, estava meio tonta, estava vindo para consulta. Só que aí ela resolveu vir a pé, não pegar o ônibus, né? Enfim, ela viu uma barraquinha de frutas, umas ameixas bem vermelhas bonitas, né? Então ela compra essas ameixas aí, certo? Só que bem na hora que eu dobrei, não deu tempo de parar nem de desviar. Daí então eu tropecei no caixão e as ameixas todas caíram assim, paf, na calçada. E aí, quando ela vê, né, que as ameixas estão todas no chão, que ela comprou, e ela comprou porque ela estava desejando essas ameixas ali, né? Ela viu que tinha muita gente de preto, coroas de flores, e ela não estava nem aí, começou a se abaixar e catar as ameixas no chão, me olhando as pessoas, e eu juntando as ameixas, tá? Bom, enquanto isso, essa questão de fala, pausa, já se foram, né, 30 minutos, só faltam 15 para acabar a consulta, tá? E ela fica meio distraída, só que aí o que acontece? O terapeuta tenta fazer ela voltar, certo? Vem cá, no que tu tá pensando? E ela diz, numa brincadeira besta que a gente tinha quando eu era mais guria. Era meio sacana, mas uma sacanagem boba, meio juvenil, era assim. Uma pessoa tapa os olhos da gente com lenço, depois aponta para outra pessoa e pergunta se você quer pera, uva ou maçã. Pera é um aperto de mão, uva, um abraço, maçã é um beijo na boca. Então aqui é uma questão, primeiro, nostálgica, que é uma brincadeira de criança, mas também essas experiências afetivas aqui, e que tem a ver com frutas também, certo? Bom,
E aí ela vai dizer, né? É uma brincadeira? É, mas foi ali que eu beijei de língua pela primeira vez. Ou seja, a questão toda do lado afetivo também, tá? E aí ela riu pela primeira vez numa consulta. Só que detalhe, só faltam 5 minutos para acabar. E aí ela não quer mais falar. E o que ela faz? Ela acaba pegando um objeto e esconde nas mãos e começa a esfregar na blusa, só que não dá para ver. E o que pensa o narrador? O que será? Penso sem interesse. Ela torna a olhar para as minhas meias. E aí ela diz assim, olha, antes de eu ir embora, eu quero dizer a você que aposto nas ameixas. Foi isso que me veio na cabeça depois que eu saí, caminhando. E aí ela continua a esfregar o objeto na blusa, que ninguém sabe o que é, só que ela mostra para o doutor. O que é? Trata-se de uma ameixa, madura, cor de vinho tinto, de sangue talvez. Ela caminha até a mesa, coloca a ameixa sobre a agenda ao lado do telefone. E qual é o sentido será nisso, né? Será que é sexual? Será que ela está apostando na vida agora, contornando os problemas dela, né? O que ela diz? Feliz ano novo, diz, batendo a porta. Os olhos cintilam. O que diz o narrador? Mas estamos recém em setembro, penso em dizer. Como ela disse feliz ano novo se a gente está em setembro? Outubro, novembro, dezembro, faltam ainda 3 meses. Só que ela apenas pensa em dizer, como assim feliz ano novo se a gente está em setembro? Ela já fechou a porta atrás de si. Resolvo telefonar para seus pais aconselhando que a internem novamente. Mas antes preciso ver a cor das minhas meias. Bom, então aqui a gente tem, né, uma mulher que possivelmente já tinha sido internada pelo que ele diz, né, aconselhando que a internem novamente, que realmente em alguns momentos faz discursos meio sem lógica, que diz que estava muito triste, mas reparem que ela trouxe aqui para a consulta, né, questões positivas ali. Ela riu pela primeira vez, ela se lembrou de uma brincadeira nostálgica, afetiva. Ela diz que aposta nas ameixas, mesmo frente a um caixão, a uma morte. Então pode ser que essa aposta seja algo positivo, né? Tanto que ela dá feliz ano novo em setembro, do tipo, eu não preciso mais vir aqui esse ano, né? Parece que eu estou bem comigo mesma. E, por outro lado, o terapeuta pensando que, pô, ela falou algumas coisas desconexas e agora dá feliz ano novo em setembro, o melhor é internar novamente, né? Mas, de repente, tem que olhar pelo lado positivo, que ela conseguiu trazer questões positivas aqui, né? Essa questão também de afeto. Mas é um conto também complicadíssimo do Caio Fernando Abreu.